Começa agora mais um podcast. Esse assunto é da hora. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Nelson Gonçalves, especialista em gestão pública e especialista em história das revoluções e dos movimentos sociais. Este é o 16º episódio do podcast Este Assunto é da Hora. E o nosso tema de hoje é o trabalho infantil no Brasil, a história. Já que nós estamos no mês de junho e hoje é comemorado internacionalmente o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Portanto, bem-vindo, bem-vinda a partir de agora o trabalho infantil no Brasil. O trabalho infantil no Brasil se define por toda atividade laboral desenvolvida por pessoas com idade inferior a 16 anos, seja ele remunerado ou não. Dados do IBGE do ano de 2015 mostram que cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no país. As atividades mais comuns são o trabalho doméstico, a agricultura, a construção civil, os lixões e até o tráfico de droga. A causa do trabalho infantil no Brasil se resume por diferentes fatores. O uso da mão de obra infantil tem como objetivo o lucro, pois as crianças costumam ganhar menos que os adultos. No entanto, existe uma questão cultural e histórica, expressa em bordões antigos. Por exemplo, é melhor criança trabalhar do que roubar. Mas o trabalho infantil está presente no imaginário popular brasileiro. Afinal, o filho de uma pessoa escrava já nascia nesta condição no nosso país. Por isso, nos acostumamos a pensar que uma criança pode exercer um trabalho por mais pesado que seja. Outra ideia muito estendida é que aponta o trabalho infantil como alternativa para evitar que as crianças entrem no mundo do crime. A solução, contudo, é a oferta da educação no modelo integral, a assistência médica preventiva e curativa e ainda o acesso ao lazer, ao esporte e atividades culturais. No Brasil, onde ocorre o maior número de trabalho infantil? Eu respondo para vocês. Os estados da região sul e sudeste, pasmem vocês, os mais ricos do país são os líderes na exploração do trabalho infantil conforme dados do IBGE. A maioria dos casos de exploração foi registrada pelo IBGE em São Paulo, seguido de Minas Gerais e Bahia. A prática é elevada, por exemplo, também no estado do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Não existe, porém, um estado no Brasil onde a criança não seja explorada como mão de obra, infelizmente. Então, o que fazer para se combater o trabalho infantil no Brasil? O Brasil foi pioneiro na elaboração da lista denominada TIP, Trabalho Infantil Proibido, onde constam as piores formas de exploração do trabalho infantil. São elas a agricultura, a exploração florestal, a pesca, a indústria extrativista, a indústria do fumo, a indústria da construção civil, o trabalho infantil doméstico e etc. Eu mesmo, esse que vos fala, professor Nelson Gonçalves, participei no ano de 2009, se não me engano, na capital de Curitiba, na capital do estado do Paraná, em Curitiba, melhor dizendo, de um acordo entre o Ministério Público do Trabalho e diversas cidades do Brasil, onde constava as piores formas de trabalho infantil. E lá eu pude participar ativamente das discussões sobre o trabalho infantil e assinar um termo de conduta para a mudança em diversos municípios do estado do Paraná. Portanto,
também ratificou a Convenção número 182 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que proíbe a atividade laboral para crianças e condena a prática como trabalho infantil doméstico. No país, a convenção foi regulamentada pelo Decreto 6.481 no ano de 2008. A proteção ocorre porque a criança e o adolescente ainda são pessoas em formação e não devem ser submetidas a atividades que limitem o seu desenvolvimento pleno. O trabalho, além de limitar o crescimento infantil, impede o acesso à educação e a redução das diferenças sociais. Portanto, em nada ajuda o trabalho infantil no desenvolvimento da criança. No caso do trabalho infantil doméstico no Brasil, o nosso país foi signatário da Convenção 182, aquela que falei há pouco, que foi efetivada em 2008. Lá está comprovado que tal atividade submete a criança à exploração sexual, abuso físico, isolamento social e psicológico. O trabalho doméstico é insalubre, marcado por movimentos repetitivos que podem causar lesões de difícil tratamento e mesmo permanentes. Nessa atividade, os trabalhadores estão sujeitos a, por exemplo, tendinites, bursites, contusões, fraturas, queimaduras e deformidades lombares. O compromisso do governo brasileiro é eliminar do cotidiano infantil as atividades até o ano de 2025. Infelizmente, um objetivo que está longe de ser alcançado. Portanto, meus amigos e minhas amigas, aqui o apelo que se faz neste dia 12 de junho de 2021 é que nós possamos dizer não ao trabalho infantil. O lugar de criança é na escola e o brincar é um direito de toda criança. Contexto de Juliana Bezerra, Nelson Gonçalves, para o podcast Este Assunto é da Hora. Mais um podcast. Esse assunto é da hora.